O ser humano é muito apegado à vida e, no geral, apegado às pessoas que ama, né? E aí tem uma dificuldade muito grande que é um momento de desapegar. Então eu queria trazer para a nossa conversa agora a visão de quem fica, né? A questão do luto. O luto eu acredito que seja uma coisa bastante recorrente na clínica, né? A pessoa enlutada, ela pode ter muita dificuldade, né, dentro da situação dela de superar isso, né? Eu sei que não existem regras também sobre como enfrentar o luto, né? Mas eu tive na minha experiência assim que eu digo desapegar e me despedir ainda em vida de duas pessoas que eu amei demais, assim, duas pessoas da minha família, em que eu ainda vi em vida momentos antes de partirem. E, e eu sei que esse desapego nesse momento é uma coisa muito difícil de se fazer, né? E depois tem toda a implicação, né, da falta que aquela pessoa ali vai fazer, né? E aí me disseram em determinado momento assim, o luto, ele... Te confesso que eu não sei quem me disse, né, ou se eu li, mas alguma coisa do tipo, o luto ele deve durar aí, em média 6 meses. Se a tristeza continuar depois disso, aí pode estar se transformando numa depressão, né? Quanto tem de verdade nisso que eu estou falando e quanto tem de mentira. Tem essa perspectiva, né? Estamos aqui falando de perspectivas, Sim, né, Irando? Então, perspectivas. sim, há essas perspectivas, há um manual, enfim, psicopatológico, né, que transtornos psíquicos que vai ter dentro dos seus critérios essa temporalidade. Mas tem outras perspectivas, né? E a minha perspectiva é que cada um tem o seu processo de luto. Cada um tem o seu tempo em relação a isso, né? E a gente precisa respeitar esse sofrimento. Por isso que acho que a gente está batendo muito nessa moeda do cada um aqui. Talvez vai ficar até um pouco. Pode ficar um pouco enfadonho em algum aspecto, mas é importante que a gente não perca esse sentido da singularidade humana, porque é a diversidade humana a grande riqueza da humanidade. A gente não pode fazer né, simplificar as coisas num movimento de rebanho, né? Vou usar essa expressão, né? Já que é uma Sim. expressão nietzschiana, que é um grande filósofo que também eu gosto muito. Então, a questão do luto, Irando, vou usar um outro caso clínico de um menininho que eu conheço muito bem. Esse menino, ele, aos 5 anos, ele, a avó dele deu um pãozinho quente, a avó preparou um pãozinho quente lá, e o menino era um primogênito da família, então ele não comia nem a casca. Então vocês imaginam, né? A avó tirou a casquinha, só o miolo do pão quentinho para ele, com açúcar por cima, né? Deu esse pão pro menino, um copinho de Nescau, e aquela sensação de prazer que o menininho tava vivenciando. E segundos depois a avó deu o grito do infarto, né? Fulminante. Então a morte se apresentou logo depois desse prazer que o menino estava vivendo ali. Sim. Que essa avó era responsável pelos cuidados, Uhum. pais operários, ficavam o dia todo fora e a avó cuidava dessa criança. Posso te dizer, né, não conheço essa criança até hoje, que já é um adulto, né, Sim. enfim, mas posso te dizer que essa cena permanece com esse adulto até hoje, Sim. sabe? Esse luto, em algum sentido, permanece com esse adulto até hoje. Porque, de alguma maneira, naquela situação, dentro do contexto daquela família, não foi. Não estou aqui culpabilizando a família, mas houve dificuldades para falar sobre aquilo. E o menino, dentro do que ele tinha de capacidade de simbolizar o que era aquilo, da avó dar algo para ele, um pãozinho e tal, e daqui a pouco gritar e cair no chão, e daí todo aquele
caos que se gerou em torno daquilo, e naquele tempo ainda se velavam os corpos em casa, e eu não estou aqui criticando, pelo contrário, acho que era algo importante, porque daí a morte ainda tinha essa proximidade, enfim, mas daí o menino conta que estava todo mundo ali, e ele no caixão, e ele brincando, porque enfim, e depois daquilo ele não, né, faltou alguma coisa de simbolização, e diante a morte, como bem tu também já colocaste aí, sempre vai faltar algo, né? Uhum. Essa perda de um investimento que nós tínhamos, de uma energia libidinal com alguém que de uma hora para outra desaparece. Essa energia fica solta, Irando. E muitas vezes ela pode até se voltar contra o próprio ego, vamos pensar. O Freud vai dizer, né? No luto, é o mundo que fica pobre e vazio. O mundo perde a cor, Irando, sabe? Assim, bah, não tem mais sentido, né? Não quero mais, sabe? Na melancolia é o próprio ego. Então, no sentido que essa energia muitas vezes pode se voltar contra o próprio ego e causar algum movimento de autoacusação, vamos pensar assim, a grosso modo, sabe? A gente tem que Sim, pensar isso de forma mais complexa. Mas trazendo esse aspecto desse menino, né? Desse processo. Então, assim, olhando e percebendo a perda e o quanto que ela, assim, ela é um fator crítico na existência humana, e nós não vamos existir sem perdas, nós vamos perder quem nós amamos, e vamos também, e essas pessoas também vão nos perder. A sim, vida é uma sucessão de perdas. E eu creio que é outro ponto que às vezes parece que nós não estamos mais validando existencialmente. Não sei se é por causa disso que cada vez mais cresce essa ilusão nossa de querer capturar tudo por imagens. Então a gente vai para algum lugar e está sempre gravando, não está vivenciando aquilo. sim, É sim, um ponto a ser pensado, sim, né? sim. Então, creio, Irando, assim como tu colocou, 6 meses, bom, é uma perspectiva. Se passar de 6 meses já está se caminhando uma psicopatologia, bom, é um ponto. Mas da minha perspectiva, é a aproximação em relação ao se há movimento naquele sujeito, naquela pessoa, se dentro das possibilidades dela, apesar da perda, ela está conseguindo se movimentar, mas no tempo dela, Irando, sem comparação com Sim. outra, como outra pessoa está vendo, às vezes da mesma família, às vezes talvez no mesmo núcleo familiar, um irmão perde o pai e vive de uma forma e o outro irmão de outra. Agora, calcular de forma assim milimétrica o tempo, eu acho um pouco problemático, mas essa é uma visão minha e eu sei que muitas pessoas vão discordar, e tudo bem, a gente precisa discordar com respeito e pensar juntos sobre isso. Como psicólogo e como terapeuta de uma pessoa enlutada, existe um momento em que é possível perceber dentro disso que tu falou, né? Cada um vai sentir o luto no seu tempo, mas em determinado momento é possível perceber assim, não, só um pouquinho. Essa pessoa agora ela está deprimindo. Já não é uma dor normal, já é uma dor que pode oferecer algum risco, ou ela oferecer algum risco para a própria vida. Se consegue ou se tem esse cuidado quando vai acolher essa pessoa na clínica de ter essa sensibilidade de perceber isso. Acho que, sem dúvida, Irando. Sem dúvida no sentido de que eh, essa sensibilidade ela se faz necessário nesse trabalho conjunto com a pessoa, né? Então, se eu gosto muito de pensar, como eu falei, nessa analogia do mundo fica pobre e vazio, no período ali de uma perda, no começo, vamos pensar assim. Bom, é de se esperar até que aquele sujeito, que aquela pessoa fique deitado, não queira fazer nada. Não é? Eu acho que isso, E a isso também tristeza, né? faz parte do Claro. acolhimento, enfim, porque aquela energia, enfim, aquela pessoa, aquela perda, vai reverberar nesse sentido, e aí é o respeito, né? Isso já a gente não pode de forma imediata, já de alguma maneira, impor algum tipo de categoria por conta de um comportamento que é esperado que aconteça, porque, bom, a tristeza não é uma doença, né, Irã? Claro. É esperado que nós humanos Sim.
A tristeza faz parte da existência, Sim, né? sim. Então, bom, tem esse período de se desligar mesmo, de tirar os plugs existenciais, de até dizer que não quer mais nada, enfim, que não tem mais sentido. Tudo certo, Irando. É esperado isso. Mas que daí gradativamente se busque essas reconexões daí a ir, Irando, no tempo da pessoa. Se eventualmente a gente daí percebe que esses plugs não estão sendo conectados, essa pessoa então cada vez mais está se puxando, está, né? Uhum. Vamos pensar assim, se sabotando nesse sentido, assim, não conseguindo se movimentar, porque eu analiso muito isso, Irando, onde há movimento, há existência, mas se esse movimento começar a parar, não importa, a pessoa pode estar se rastejando, mas isso já é movimento. Agora, se esse movimento realmente parar, então aí é um É um quadro alerta. sintomático que me chama a atenção. É um alerta. Então, sim, a gente precisa partir para outros tipos de movimentos, enfim, usar, e aqui também não estamos demonizando medicamentos, Não, em momento nenhum, não. Em como momento bem, nenhum se falou disso. não, Pelo e contrário, justamente para nós não. sublinhar isso. O que não se pode é, de forma indiscriminada, sair medicalizando. A medicalização da vida é um fator que precisa ser problematizado também. A gente tem que falar com responsabilidade sobre isso. Sim, Sabe, Rando? Não é demonizar, mas também não é, por exemplo, a pessoa está vivendo uma tristeza e tu já remédio. vai jogar remédio porque ela se sinta bem, mas daí ela não está passando por esta experiência. E veio uma jornalista gaúcha, Eliane Brum, que tem uma frase sensacional, que ela nos pergunta, ela usa essa frase: que tipo de ser humano, de sujeito nós estamos formando, se para toda dor, para todo sofrimento, nós darmos uma pílula? A gente tem que se perguntar sobre isso como sociedade, como ser humano, enfim, Perfeito. em relação a isso. Sabe? Então, é esse passo a passo, Irando, dentro da singularidade de cada um. Agora, se de fato não há esse movimento, se tu vê que a pessoa está se fechando, que ela não está buscando conexões, acho que a partir daí sim se busca a rede, né? Que não pode ser só a psicoterapia, né? A gente tem que buscar outros caminhos, né? Para tentar auxiliar essa pessoa a retomar a existência dela, a vida dela, que continua, apesar dessa dor, que pode caminhar com ela pelo resto da vida. Por isso que eu fiz questão de sublinhar essa experiência do menino, tá? Da criança. Foi um luto mal trabalhado. Não usei essa expressão, só estou dizendo que essa avó, que esse grito da avó, tá com esse adulto que hoje tem 40 anos. Ele tinha 5 lá. Com esse adulto que hoje, quando ele está ganhando algo bom, né, alguma coisa boa acontece para Ele já espera. ele já fica desconfiado que alguma coisa ruim vai acontecer. É um processo, um trauma secundário, alguma coisa que tem ali, mas que atravessou tudo, né? Que faz parte, são marcas existenciais na subjetividade que a vida vai nos apresentando, né? Mas eu vou te convidar agora, então, para o nosso último bloco aqui, a filosofar um pouco. Opa! Falamos da morte, falamos do luto, a gente ia filosofar um pouco sobre a vida. Eu tenho uma filósofa com quem eu convivi e que praticamente não teve estudo, mas era uma pessoa extremamente inteligente que me deu algumas lições, que era minha avó. E minha avó me dizia o seguinte: meu filho, o que a gente leva dessa vida é a vida que se leva. E a dona Ida, que Deus a tenha, uma maravilhosa pessoa, ela traz um pouco disso, né? Cara, a gente tem que aproveitar o tempo que a gente tem. Mas este aproveitar o tempo que a gente tem, né? De que forma? Porque hoje, como tu citou em alguns momentos aí, mesmo falando da morte, a gente tem essa coisa do desejo insaciável, e talvez aqui entre também o desejo da vida eterna, né? Essa coisa da gente estar sempre atrás ou sempre desejando de forma insaciável determinadas coisas, mesmo que materiais, enfim, ou ocupando a nossa vida com excessos e todo tipo de coisas também que daqui a pouco não vão produzir uma vida tão saudável, né?
relacionamentos superficiais, festa, drogas, álcool, enfim, todo tipo de coisa para quem quiser experimentar existe, né? Então, dentro dessa experiência, assim, para a gente pensar numa vida mais saudável, ou que a gente possa experimentar de uma forma melhor esse tempo, falar em autoconhecimento é uma das chaves que talvez a gente possa trazer aqui, exatamente para contrabalançar esses excessos que a gente acaba vivenciando na vida. Autoconhecimento, Irando, numa perspectiva assim que eu gostaria já que a gente está no bloco filosófico, assim, né? Então, tomar essa liberdade, assim, de pensar. Quando eu penso em subjetividade, assim, eu também penso que na perspectiva que não há uma substância, uma entidade substancial, Irando, fechada sobre mim mesmo, assim, sabe? A realidade é um devir, é um vir a ser. Então, assim, eu não consigo, cada vez menos eu penso tipo num HD interno, sabe? Eu penso mais em experienciações de abertura existencial. Então, quando a gente fala em autoconhecimento, me chama mais a atenção, ou me provoca mais, Irando, o autoconhecimento para desconstruir um certo posicionamento da nossa própria consciência. Que a consciência seria uma materialização da nossa própria cultura, do nosso próprio meio de estar, tipo uma cristalização dessa cultura em nós mesmos, o ego. Por exemplo, se a gente for pensar na psicanálise, né, inconsciente, ego e superego, né? O ego seria uma cristalização disso, né, que está ali, ele faz esse papel de intermediário, mas ao mesmo tempo ele é um pouco desse discurso dominante, né, desse discurso de que como os nossos pais, como cantava Belchior, enfim, Sim, etc sim, e tal. Então sim. ele fala mais do mesmo, né? Então o autoconhecimento, Irando, e como a tua avó traz a vida que, como é que é mesmo, Irando, de novo, por O favor? que se leva dessa vida é a vida que se A leva. vida que se leva. Então, essa vida aberta a essa certa desconstrução de si mesmo. E aqui num aspecto, né, Heráclito, né, que é um filósofo pré-socrático, nós estamos falando 2.400 anos atrás, que é aqueles filósofos que vinham à natureza, né, e se baseavam. E daí tem aquela questão do Heráclito, que é o filósofo do devir, né, do vir a ser, diferente de Parmênides, né, que é o do ser, né. Então o Heráclito ele vem com aquela imagem do rio, que é uma imagem que sempre muito me capturou desde a minha graduação em filosofia, né? Que é impossível ao homem banhar-se no mesmo rio duas vezes, porque na segunda vez nem o homem nem o rio é o mesmo. Então, Sim. quando você fala, Irando, nesse autoconhecimento, processo de análise, por exemplo, uma série de questões aí que a gente busca no nosso cotidiano, na leitura, enfim, eu penso muito mais nesse sentido de, então, da abertura do sujeito a esses campos de indeterminação, né? A esses campos de experienciações existenciais que até então o sujeito não se permitiu viver. Né? Aquela frase muito famosa, né, do Freud, o eu não é senhor em sua própria casa. Né? Então, o que está por trás dessa psique que muitas vezes, e daí é isso que eu estou falando, não é uma substância fechada sobre si mesmo, talvez seja uma história de desejos desejados, pedindo passagem e a gente abrir essa passagem, produzir essa passagem através, então, do que a gente pode chamar autoconhecimento. Eu vou fazer uma última colocação. Eu escutei o Marcos Piangers, palestrante, radialista, homem de TV também. Eu vi uma conversa dele num podcast também. E ele fez uma colocação que, se ele pudesse dar uma dica para alguém sobre ser um bom pai ou sobre ter uma vida boa, não lembro exatamente qual era a temática da pergunta, mas eu lembro da resposta. E a resposta dele foi assim: se você vai investir, não invista em coisas,
e invista em experiências. Por isso que quando tu falou aí de se abrir para experiências, né? Eu logo lembrei disso, né? Invista em experiências, né? E aí eu lembrei um pouco do que a minha avó dizia, porque aí para encerrar a minha participação, antes de te agradecer e te passar a palavra para te finalizar, eu acho assim, a gente vem para essa vida sem nada e vai embora sem nada, né? E o meio são as experiências que a gente tem, né? E aí eu lembrei dessa fala do Pianger sobre isso, né? Invista em experiências. E é uma coisa que talvez agora, a partir dos 50, eu vá fazer mais ou vá me dedicar mais a isso e menos às coisas, né? Talvez seja uma das coisas que eu também levo da nossa conversa, né? Dessa experiência que a gente está tendo aqui hoje. Mas e aí eu ia te perguntar de quem vai nos escutar aqui, né? O que tu, da tua experiência clínica, diria assim, cara, se tu quer ter uma vida com mais significado para ti, tem experiências, lá sei eu. Deixo para ti essa. É sempre, né, quando a gente... Deixa eu te cortar. Não temos a pretensão aqui de dizer como as pessoas têm que levar a sua vida, né? É mais no sentido de queremos deixar uma mensagem para as pessoas que nos escutarem. Uhum. Sempre diante essa possibilidade, né, Irandro, e enfim, as pessoas que nos escutarem, quando a gente, de alguma forma, toma a liberdade de partilhar alguma experiência, no sentido de que a vivência possa ser afetivamente valorizada em cada instante, já que o nosso assunto foi o fim, e foi um assunto muito pertinente, Irando, e mais uma vez eu te agradeço, assim, por abrir, né, novamente essa rodada de conversações, né, vou usar essa expressão, pelo fim, que é tão necessário que a gente realmente pense sobre isso, reflita socialmente sobre isso. Então, sobre essas experiências, Irando, eu realmente, que eu teria para colocar para as pessoas que nos escutarem, é que busque o outro, busque a relação com o outro, busque estar com o outro enquanto caminha com ele, sabe? Acho que é disso que se trata a existência, né? Pensando, a gente falou aqui do Tempo Perdido, pensei também no Raul Seixas, Canção para a Minha Morte, que o Raul diz que ela não sabe em qual esquina ela vai nos encontrar e com que rosto, né, ela vai aparecer para a gente. Então, enquanto estivermos a caminho, vamos valorizar a relação humana, porque a vida, ela realmente acontece na relação. Não tem nada de mágico nisso. É na presença com o outro. É estar com o outro. É nesse convite que o Irando me fez. Um podcast, vamos lá, vamos conversar. Não é algo que eu estou habituado a fazer, mas como é um convite, né, de estar aqui, de uma conversação, eu não poderia dizer não, porque eu prezo muito pela relação. E é isso que eu estou aqui sublinhando para esses que eventualmente nos escutarem, nos derem a graça da atenção, Irando. Busquem a relação, busquem estar com as pessoas, busquem ampliar através disso a potência de agir. Porque no sentido spinozano, para finalizar, Irando, o bom encontro é isso. É quando é o que aconteceu hoje, Irando, aqui. É quando nos proporciona o aumento da nossa energia e da nossa potência de agir. Então, aproveito também para finalizar agradecendo pela oportunidade e lhe falo, Irando, que saio daqui muito melhor do que quando cheguei, com mais energia, com mais disposição e com mais vontade de estar no mundo e de estar com os outros. Obrigado, Irando. Nossa, cara, eu que agradeço a presença, agradeço que tu aceitou o convite aí, agradeço a tua generosidade e, cara, o teu conhecimento foi excelente.
Muito obrigado mesmo por ter participado comigo aí. Espero que a gente possa repetir em outro momento, tá bom? Fico à disposição, né? Beleza. Pessoas, era isso por hoje. Muito obrigado. Reforço, se gostar do nosso conteúdo, se inscreve no canal, ativa lá as notificações para receber a informação quando a gente divulgar novas conversas. Agradeço a companhia de vocês, para quem acompanhar esse vídeo e acompanhar essa conversa. Mais uma vez, agradeço aqui ao meu convidado, ao Douglas, psicólogo Douglas André Voltz. Muito obrigado. Agradeço a Eco Coworking, aqui da cidade de Sapiranga. Agradeço ao Ederson, que está aí gravando o nosso conteúdo e sempre nos dando muita força aí para gerar conteúdos que a gente espera levar para vocês, que são assuntos importantes, a gente acredita que importantes para a nossa vida, para a vida das pessoas, para a sociedade, mas também levar assim de forma leve, com uma conversa mesmo, num formato tranquilo, e que vocês sintam que vai ser leve, que vai ser legal. Obrigado, um grande abraço, até a próxima.